Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Ainda de pé, vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Lucas capítulo 19, de 1 a 10. Evangelho de Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10. Aleluia, santo é o nome de Jesus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um dos chefes dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje lhe convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação, aleluia, a esta casa, pois também recebeu de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Aleluia. Feche as suas olhos e sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, acabamos de ler, Pai, a tua palavra, Jesus. A tua palavra para nós é a verdade, e nela nós cremos e nela confiamos. A tua palavra é viva e eficaz, Pai. Ó Deus, eu não tenho nada para falar de mim, Deus, mas o Senhor nesta noite, Pai, quiser me usar para trazer uma palavra, ó Deus, de bênção para estas pessoas que aqui se encontram esta noite, Pai. Eis-me aqui, Pai, usa a minha vida, Deus, com poder, autoridade e ousadia, Pai, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus, os irmãos podem se assentar no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Buscando as providências de Deus, não é isso, irmãos, que nós estamos fazendo aqui às terças-feiras? Buscando a providência divina. Interessante, irmãos, que nesse texto nós vemos a situação aqui em que Zaqueu, o chefe dos publicanos, um homem rico, ele teve um encontro maravilhoso com Jesus Cristo. E nós sabemos que quando Jesus Cristo ele entra na vida de um homem e de uma mulher, a situação é transformada. Nenhum homem ou uma mulher que tem um encontro com Jesus Cristo, ele é a mesma pessoa. Há uma transformação por completo. E nós, interessante nesse texto, irmãos, que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, um homem rico, diz a palavra do Senhor. E ele procurava ver quem era Jesus. E ele não podia ver porque ele era pequenino. Então ele achou uma maneira de ver Jesus naquele dia. Ele correu e subiu numa árvore, no sicômoro, e ele conseguiu ver Jesus. Aleluia. Santo e maravilhoso é o nome de Jesus. Interessante que Zaqueu, sendo um homem rico, posteriormente Jesus disse que houve salvação para Zaqueu, houve salvação para aquele homem. Aleluia. E se você voltar um pouquinho aí no capítulo 18, versículo 18, em Lucas mesmo, capítulo 18, verso 18, nós vamos ver o jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Você sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e honra tua mãe. E disse ele: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Então, quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo que você tem, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu, vem e me segue.
Mas ele, ouvindo isso, ficou muito triste, porque ele era muito rico. Interessante, né, irmãos? Dois homens ricos, e os dois tiveram uma grande oportunidade. A oportunidade de receber Jesus Cristo como Senhor Salvador de suas vidas. Zaqueu, um homem rico, mas eu creio que o dinheiro que ele tinha, toda aquela pompa que ele tinha, talvez ele tinha o melhor carro da época, morava na melhor casa da sua época, mas ele não tinha paz em seu coração. E nós podemos ver isso no texto. Um homem rico, publicano, chefe dos cobradores de impostos, mas sem paz no coração. O desespero de Zaqueu era tão grande, irmãos, que ele corre desesperado para ver Jesus. Jesus passando, a multidão se aglomerando, e ele correndo desesperadamente, querendo ver Jesus. O dinheiro não lhe trouxe paz, o dinheiro não lhe trouxe alegria nem felicidade. Pelo contrário, o dinheiro de Zaqueu era o dinheiro que ele conseguia de uma maneira ilícita, porque ele também roubava das pessoas. Tanto é que quando ele se converte, quando ele tem um encontro com Jesus Cristo, Jesus diz para Zaqueu: hoje eu vou entrar na sua casa. E quando Jesus ele entra na casa de um homem, de uma mulher, a casa é o seu coração, a sua vida, a minha, a nossa vida. Aleluia. Transformação. Zaqueu foi transformado, Zaqueu ele foi liberto, ele foi restaurado, ele foi curado, irmãos. E nós vemos isso no próprio texto, porque ele disse o quê? Senhor, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Eu quero dar metade dos meus bens para os pobres. Somente uma pessoa, irmãos, que teve um encontro sobrenatural, um encontro maravilhoso com Jesus Cristo pode ser isso. Porque Zaqueu ele tinha um espírito de avareza. Avareza, porque uma idolatria pelo dinheiro, amava o dinheiro, tanto é que ele ludibriava as pessoas, ele enganava as pessoas, ele cobrava alguém que devia, e ele estava se enriquecendo ilicitamente. E nós vemos aquele outro jovem em contrapartida também que era rico e guardava os mandamentos. Zaqueu não guardava. Zaqueu não era um homem correto para com as pessoas nem para com Deus. Mas aquele jovem rico diz que guardava os mandamentos desde a sua mocidade. Mas aleluia, quando Jesus, conhecendo o seu coração, sabendo que tudo aquilo que ele estava falando era mera religiosidade. Era mera religiosidade, irmãos. Ele guardava os mandamentos da religião judaica da época. Ele guardava o sábado, ele não comia isso, ele não comia aquilo, não tocava nisso, não tocava naquilo. Ele guardava as festas. Ele disse que honrava pai e mãe. Ele guardava o decálogo, os 10 mandamentos. Mas quando Jesus se revelou para ele, ele não compreendeu quem era Jesus. Porque Jesus falou para ele: vá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E ele saiu entristecido e cabisbaixo, porque ele amava as suas riquezas. Ele amava tudo que ele tinha. Tanto é que ele saiu cabisbaixo e triste. Ele não quis. Mas o problema não era vender tudo e dar aos pobres. Ele não quis seguir a Cristo, irmãos. Ou seja, a riqueza foi mais importante para ele do que seguir a Cristo. Ou seja, ele não compreendeu quem era Jesus. Ele não compreendeu quem estava ali diante dele naquele dia. E Zaqueu foi diferente. Zaqueu talvez tivesse ouvido falar de Jesus, e ele ficou sabendo que Jesus estava operando sinais, maravilhas, prodígios, curando, libertando, restaurando vidas. E Zaqueu entendeu quem era Jesus. E ele sentiu dentro do seu coração um desejo incontrolável de ver Jesus. Aleluia. Será que nessa noite você veio para a igreja com um desejo no seu coração de ver Jesus espiritualmente falando? Será que nós realmente viemos para cá? Porque o tema destas terças-feiras é buscando as providências de Deus, buscando a providência divina. E eu quero dizer para você nessa noite que a maior providência de Deus para mim, para a tua vida, não somente nessa noite, mas sempre, é a salvação, é a vida eterna, só há em Cristo Jesus. Aleluia. Talvez você veio para ouvir uma palavra de bênção na área financeira, e eu estou falando sobre esse texto e você está pensando, talvez essa palavra não seja para mim. Mas eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, quando Jesus ele entra na vida de um homem, na vida de uma mulher, as coisas são transformadas.
transformação em todas as áreas das nossas vidas. Aleluia. Quando nós recebemos, irmãos, Jesus em nossas vidas, a transformação, ela é perceptível. A transformação, ela é visível. É visível na minha vida, é visível na vida daquele e daquela que recebe a Cristo como Senhor e Salvador. As coisas não são mais da mesma maneira. Nosso irmão deu testemunho aqui de como ele estava alguns anos atrás, e hoje já é perceptível, é visível a mudança, a transformação da vida dele. Glória a Deus. Aleluia. Porque houve o que, irmãos? Um encontro com Jesus Cristo. Aleluia. Quantos já tiveram um encontro com Jesus Cristo aqui? Quantos aqui de nós já tiveram esse encontro sobrenatural com Jesus Cristo? Aleluia. E nós oramos como foi orado aqui pelos nossos familiares, nossos entes queridos, para que eles também tenham esse encontro maravilhoso e sobrenatural com Cristo. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. No Evangelho de Marcos, irmãos, no capítulo 16, no verso 9, nós vemos ali a história de Maria Madalena, na qual Jesus havia expulsado 7 demônios. 7 demônios foram expulsos daquela mulher. Aquela mulher, ela era um templo dos espíritos malignos, templo de Satanás. 7 demônios, irmãos. Uma legião foi expulsa do corpo daquela mulher. Quantas pessoas, irmãos, chegam às nossas igrejas e chegam carregadas de espíritos malignos, e muitas vezes esses espíritos malignos se manifestam nas pessoas, porque as pessoas têm sido o quê? Morada dos demônios, templo de espíritos do mal. Mas eu quero dizer para você nessa noite algo que Deus colocou no meu coração: a glória da segunda casa, ela será maior do que ela teria. O texto de Ageu, capítulo 2, quando ele fala da glória da casa, ele está se referindo ao templo. Mas eu estou fazendo uma analogia e passando para vocês aquilo que Deus passou, colocou no meu coração nessa noite. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E essa casa é você, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Casa de Deus, morada de Deus, aleluia. Templo do Espírito Santo de Deus. Eu e você, Deus nos chamou para habitar em nós. O Espírito de Deus, ele habita permanentemente em nós. E hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Interessante que Maria Madalena, irmãos, uma mulher que era carregada de demônios, uma mulher problemática. E interessante que a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto, quem foi? Quando Jesus entra, irmãos, na vida de um homem e de uma mulher, ele transforma, ele cura, ele liberta, ele restaura e ele salva. Aleluia. Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Interessante, né? Uma pessoa que outrora era templo, sinagoga de demônios, como diz a palavra, sinagoga de Satanás. Ela era templo de espíritos que habitavam no seu corpo. E o texto diz, como eu disse, em Marcos 16, verso 9, que Jesus expulsou daquela mulher 7 demônios. Interessante que nas religiões afro-brasileiras, quando as pessoas estão incorporadas, os espíritos que usam aquelas pessoas chamam as pessoas de cavalo, não é assim? Ah, o meu cavalo. Olha que coisa interessante, irmãos. Nos terreiros da vida por aí, as pessoas são chamadas de cavalo. Cavalo, porque o espírito maligno, ele monta na pessoa e faz o que quer com a pessoa. Não é assim? As pessoas ficam ali dominadas, não sabem o que estão fazendo. Quando são aquelas festas de Cosme e Damião, eu me recordo quando eu era criança. Infelizmente, a minha família participava e participa ainda dessas religiões. E eu era criança, mais ou menos há 5, 6 anos, e eu sentia aquela repugnância, porque eu era levado, eu era obrigado a ir com os meus pais. Com meus pais não, minha mãe nunca foi, meu pai que me levava, e minhas tias. E eu via aquelas mulheres gatinhando no chão, chupando chupeta, e com voz de criança, chorando. E eu já pequenino naquela época, já me sentia mal com aquilo. Eu nunca gostei daquilo, graças a Deus. Nunca gostei. E falo para ele, nunca porque Deus tinha um plano na minha vida, como Deus tem um plano na sua vida, e aquele que é do
Senhor, no tempo certo, na hora certa, Deus chama e não tem para onde você correr. Quando Deus chama um homem e uma mulher, irmãos, para ser seu servo, sua serva, templo do Espírito Santo, não há para onde você correr. Teologicamente existem duas correntes. A corrente que acha que quando Deus chama, o homem pode resistir à graça de Deus. E tem uma outra corrente que acha que a graça de Deus é irresistível. Eu não quero ficar a favor nem de uma nem de outra. O que eu sei é o que aconteceu comigo, irmãos. Aí eu não vou a favor de nenhuma corrente teológica. Eu vou a favor daquilo que aconteceu comigo, a minha experiência espiritual. Quando Deus me chamou, eu não consegui resistir. Ele me chamou, como diz a palavra, eis que te chamei pelo teu nome. Eu ouvi Deus me chamar pelo meu nome e eu não consegui resistir ao chamado. Eu quero dizer para você nessa noite, tem pessoas aqui que Deus te chama pelo teu nome nessa noite, e Deus quer que você seja templo do Espírito dele, morada do Espírito Santo, servo e serva de Deus, e você vai dar muitos frutos, porque aquele que está ligado na videira verdadeira, Jesus Cristo, ele limpa, ele purifica, ele restaura, ele cura para que vá e dê frutos. Aleluia. Frutos do Espírito Santo. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Santo e maravilhoso é o nome de Jesus. Maria Madalena, de cavalo dos demônios, ela passa a ser templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo do Deus Altíssimo, do Deus vivo. Uma mulher que se tornou discípula de Cristo. Aleluia. Zaqueu também. São as duas pessoas que eu quero enfatizar nessa noite: Zaqueu e Maria Madalena. Maria Madalena, uma endemoniada, a qual foi liberta, foi curada, transformada, se tornou serva, discípula de Jesus. Zaqueu também, um homem enganador, que ludibriava as pessoas, cobrando os impostos além do que ele deveria cobrar, que tinha muito dinheiro. A Bíblia diz que ele era rico, e ele aproveitou aquela oportunidade, não deixou escapar, irmãos. Ele teve um encontro maravilhoso, ele teve um encontro sobrenatural com Cristo, e Jesus não força ninguém, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele não força ninguém de uma maneira que você não queira servi-lo. Como? O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Como eu disse, lá no Espiritismo, lá no centro, aquele Espírito toma a pessoa e domina a pessoa a bel prazer. O Espírito Santo, Jesus Cristo, é educado. Ele toca no seu coração e ele bate. Ele bate. Ele bate. Ele bate a porta do seu coração. Ele bate a porta do seu coração e diz para você: eis que estou à porta do teu coração. Eis que estou batendo a porta do teu coração nessa noite. Se alguém abrir a porta do coração, eu entrarei na tua vida, entrarei na tua casa, como ele entrou na casa de Zaqueu, entrou na vida de Zaqueu, entrou na vida de Maria Madalena, e houve transformação. Eu cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Jesus, nessa noite, irmãos, ele bate no coração de algumas pessoas. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir o seu coração, abrir a sua vida para mim, eu vou entrar na sua vida. Eu vou transformar a sua vida. Como aquela Maria Madalena, aquela mulher, há mais de 2000 anos atrás, ela foi transformada e hoje o relato bíblico permanece. Jesus quer entrar na sua vida nessa noite. Ele quer te libertar, ele quer te curar, ele quer transformar a tua vida, ele quer te salvar nessa noite. Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Esta casa sou eu, esta casa é você, esta casa somos nós. Morada de Deus, templo do Espírito Santo. Aleluia. Santo e maravilhoso é o nome de Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que está aqui nessa noite, você, meu irmão, que está aqui nessa noite, talvez muitos aqui já receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Talvez muitos já receberam a Cristo, mas talvez muitos também estão como aquele jovem rico, guardando os mandamentos, guardando as regras impostas, mas será que você também
está disposto a abrir mão, como Zaqueu fez. Zaqueu, ele abriu mão da sua arrogância. Tanto é que ele correu desesperado no meio daquela multidão e subiu naquela árvore. Pode imaginar as pessoas olhando para Zaqueu no alto daquela árvore. Zaqueu pendurado naquela árvore. E as pessoas olhando: olha que maluco, é um cobrador de impostos, aquele homem rico, o que ele está fazendo ali pendurado naquela árvore? Ele abriu mão de sua arrogância. Ele abriu mão de tudo, porque ele falou: eu quero ter um encontro com Jesus, eu quero ver esse Jesus, eu quero ter um encontro com Ele, eu quero receber essa transformação que Ele está fazendo em muitas pessoas. Eu acompanhei, eu ouvi relatos, eu ouvi testemunhos que Ele tem feito sinais e maravilhas, e eu quero receber esses sinais e maravilhas na minha vida. Zaqueu recebeu Jesus alegremente em seu coração, diz o texto de Lucas 19, no verso 6. Ele recebeu Jesus alegremente. Muitas pessoas, irmãos, talvez já tenham recebido a Cristo, mas talvez estejam como aquele outro jovem, somente guardando os mandamentos. Jesus te chama nessa noite para algo novo. Jesus te chama nessa noite para algo novo, irmãos, porque eu creio que os tempos estão a cada dia se encurtando para a vida do Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus um dia voltará. Nós não sabemos o dia nem a hora, porque Ele virá como ladrão, não avisa quando vem, mas Ele vem, irmãos. O nome do nosso ministério: Jesus vem, e Ele vem. Jesus vem. E nós cremos, irmãos, pois se nós não cremos que Jesus vem, nós não cremos na palavra. Porque a palavra, irmãos, esse livro de capa preta aqui, diz que Jesus um dia Ele voltará para buscar um povo, irmãos. Ele não vai buscar denominações, não irá buscar denominações A, B, C ou D. Ele irá buscar pessoas individualmente. E nesta noite Ele olha para mim e para você individualmente. E aquele jovem rico guardava apenas os mandamentos. Será que talvez você não está apenas guardando os mandamentos, mas não está servindo a Cristo verdadeiramente? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que ele gostava de estar na igreja porque as pessoas eram amáveis, as pessoas eram bacanas, as pessoas eram alegres. Ele gostava de estar em meio aos evangélicos, aos cristãos, mas não era convertido. Eu gosto de estar lá, são boas pessoas, eu gosto de me relacionar com aquelas pessoas, são boas pessoas, são homens e mulheres que vemos na sinceridade. Não basta, irmãos, você está contente de estar aqui no meio do povo de Deus. Você tem que estar contente em realmente estar na presença de Deus, de estar realmente servindo a Cristo, irmãos. E servir a Cristo, irmãos, vai muito mais além do que nós estarmos indo aqui de terça, estarmos vindo aqui aos domingos, estarmos vindo aqui às sextas-feiras, na reunião de oração. Vai muito mais além do que isso, irmão. Isso é muito bom. Estarmos aqui todas as terças-feiras, estarmos aqui todos os domingos, estarmos aqui segunda, a quarta, estarmos no monte, na vigília do monte. É maravilhoso, irmãos. Isso é muito bom. Mas servir a Cristo, irmãos, é ir muito mais além disso. Maria Madalena, irmãos,